Ok, são 20 horas. Nós estamos na quarta-feira, 20 horas, e é 15 de abril de 2020. Estamos em São Paulo, apesar do painel aí atrás não ser de São Paulo, ser dos Estados Unidos. Mas olha só, hoje nós vamos falar de amor, fé, bem-estar e cura. Neuropeptídeos laicos. Neuropeptídeos laicos é uma coisa mais técnica, tá? Mas esse amor, fé, bem-estar e cura, nós vamos trabalhar esses temas e vamos misturar esses temas e vamos deixar você ter uma compreensão um pouquinho maior sobre uma coisa que sempre foi reservada ao mundo religioso, que são os milagres. A gente vai chegar perto dos milagres hoje, tá? Muito legal isso. Nós vamos chegar aí perto, que diria cura, tá? Nessa ideia de milagre. E pensando nisso, tudo que nós vamos falar hoje tem uma atitude muito reservada para da tua pele para dentro de você. Não é da pele para fora. Por que eu estou falando isso? Amor, fé, bem-estar e cura, mas o que está dentro de você, como as tuas células agem, como as coisas se comportam dentro de você, principalmente mais a nível emocional. Na parte técnica, e agora eu vou abordar a parte técnica para vocês, que é neuropeptídeos laicos. Laicos é aquele monte de religião. O nosso Estado é democrático, laico e de direito. Laico é porque todas as religiões podem coabitar, pode estar no nosso país. Laico. Mas neuropeptídeo é uma substância química que é produzida dentro do neurônio. O neurônio é as células do cérebro. Lá dentro do cérebro tem um monte de neurônio. Essa substância, o neuropeptídeo, ele é produzido dentro do neurônio e libera para fora do neurônio. E esse liberar para fora do neurônio, esses neuropeptídeos, que são os montes, é o que controla, o que parece que controla todas as nossas emoções. Então, algumas pesquisas indicam que o caminho para estudar emoções é neuropeptídeos, ok? Por isso que eu estou falando neuropeptídeos laicos, e vocês vão entender daqui a pouco o porquê. A sociedade, a nossa sociedade e as outras sociedades, qualquer sociedade, ela tem a sua linguagem, ela tem a sua cultura. A linguagem falada, a linguagem escrita, alguma sociedade tem ela bem desenvolvida e outras pouco desenvolvidas. Hoje, na atualidade, no século XXI, basicamente todas as linguagens, falada e escrita, estão bem desenvolvidas. Então, algumas tribos, outras e tal, que essa linguagem ainda não foi traduzida, ou está mais primal, tudo bem. Mas a maioria, inglês, português, espanhol, francês, italiano, turco, todas, hebreu, tudo, todas essas línguas estão bem desenvolvidas. A estrutura gramatical está legal. Ok. Mas tem uma estrutura de gramática emocional que não tem. E as crianças desenvolvem uma gramática emocional, mas a gente não estuda sobre ela, a gente não processa, a gente não tem cognição sobre a gramática emocional. Mas a gente aprende a gramática emocional. O que é gramática emocional? Gramática emocional é aquilo que você dá valor às suas emoções, o medo, a dor, o nojo, o pavor, a felicidade. São as gramáticas emocionais que nós temos. Mas isso são emoções? Sim, é essa emoção. Mas essa emoção, ela tem partes de você, dentro de você. Essas emoções estão dentro de você. E essas emoções normalmente ocorrem quando algumas áreas cerebrais são ativadas. Opa, ativação de área cerebral? Emoção? Como é isso? É assim, determinadas emoções que você tem ativa área cerebral dentro do teu cérebro, ativa melhor aquela área. Quando aquela área cerebral é ativada, lá tem neurônio. E o neurônio, quando é ativado, solta o quê? Neuropeptídeos, solta uma químicazinha. Então, se determinadas áreas cerebrais tua são ativadas, uma químicazinha sai. Essa químicazinha que controla as nossas emoções, esses neuropeptídeos.
Tudo indica que faz parte do processo do controle emocional. Ok, mas nós vamos nessa, ok? Esses neuropeptídeos estão extremamente importantes e saem do neurônio. E essa é a ideia que nós temos, tá? Só que nesse neuropeptídeo ele sai e ele vai para o corpo inteiro, não fica só no cérebro. E, que é mais bacana, as células brancas do corpo são aquelas células que estão no teu sangue e são usadas pelo teu corpo para se defender. Para se defender de uma infecção, de um ataque viral, como o coronavírus tenta se defender, mas agora não tem um anticorpo, não consegue, mas, sabe, de bactérias, de vírus, de infecções. A célula branca é a defesa do nosso corpo. É assim que devia ser o nosso exército. Defender o corpo, defender o Brasil. Claro, o exército falha em alguns momentos, porque agora a defesa do Brasil devia ser mais uma defesa contra as fake news, que está igual o vírus, inseriu e entrou dentro da célula, e o nosso exército só sabe se defender com chumbo e pólvora. Chumbo e pólvora não se defende de vírus nem de fake news. Então fica solto e para lá e para cá, está perdido. Em algum momento nós vamos falar sobre isso. O que importa é que a célula branca, que é por isso que eu falei do exército, é responsável por defender o corpício. O nosso corpo é defendido pelas células brancas. Claro, as outras estruturas de células também. E os neuropeptídeos, que eu falei para vocês, são produzidos pelos neurônios e a célula branca tem receptáculo, tem receptores para ele. Então a célula branca, ela funcionava naquela inteligência distribuída, porque não tem um comando central. A célula branca não sabe qual é o comando, ela está sozinha, para um lado e para lá do corpo. Ah, não tinha, porque o neuropeptídeo gruda nela. E ela obedece, ela recebe comando de vários lugares, entre eles neuropeptídeos. Então, a célula branca, se receber os comandos certos na hora certa, pode ter uma atuação diferente. Importante, segura esse dado. Nós vamos buscar esse dado daqui a pouco. Assim como nós aprendemos essa linguagem nossa, papai, mamãe, tio, titia e tal, uma linguagem emocional foi passada para nós desde que a gente era pequenininho. Tudo bem, tudo bem. Aprendi a andar, está tudo certo. Mais ou menos, mais ou menos. Nessa linguagem emocional, que ela é, que controla, que trabalha, que liga essa malha de emoções que você tem, por exemplo, um bebê está lá em casa, o bebezinho está com um aninho, tranquilo, e de repente o pai chega com uma caixinha de chocolate para o bebê de um ano. Ele não vai sorrir, ele não vai sentir, porque ele não foi treinado emocionalmente para sentir aquela caixinha de chocolate. E se for uma bolinha? Também não. Você precisa dar a bola na mão dele. Oi, filhinho, o que eu trouxe para você? E ele, por imitação, vai sentir esse valor, vai sentir essa emoção, vai tentar no cérebro dele ativar essas áreas relacionadas com essa expressão que você está passando para ele, bebê de um ano. Ou que teu pai passou para você, e a tua mãe passou para você, você com um ano. E aí você, por imitação, começa a tentar simular a emoção que aquele adulto está fazendo para você ao dar algo ou a fazer um carinho. Você está aprendendo a linguagem emocional, a gramática emocional. Você está aprendendo a que áreas cerebrais devem ser ativadas nesse momento, nessa situação, com essa música, com esse presente, com essa comida, com essa brincadeira. Você aprende isso. E ao aprender isso e ativar essas emoções, essa parte do cérebro, neuropeptídeos são descarregados por esses neurônios e vai para a corrente sanguínea e vai para o teu corpo inteiro. E o teu corpo, com essa emoção, sente. E as células brancas também recebem essa emoção. Olha que coisa mais interessante. Só que nós temos um problema grande, bem grande. Eu falei para vocês de exército, fake news, exército que está querendo pegar bandido, mas os maiores bandidos são os grandes economistas e políticos, honestamente falando, o exército não vão atrás dele porque são comandados por eles. Então, veja só, quando você olha nessa gramática emocional e você tem o teu sistema que recebe neuropeptídeos do teu cérebro para que essas células combata ou faça alguma atuação diferente, tá tudo bem, tá tudo certo.
Só que a gramática vai ficando sofisticada. Você bebê, o papai trouxe uma caixinha de chocolate, tinha que ficar contente, você simulou. O bebê vai para 2 anos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos. Ali perto do 4, 5 aninhos, já começa a ter uma outra coisa e uma outra emoção. As emoções são carregadas em camadas de complexidade. Olha, até isso é complicado de falar. Mas se eu falar que as emoções, quais as estruturas das emoções que você tem, a tua vida é permeada por emoções que foram plantadas em você. Muitas delas com a tua autorização, mas a maioria sem você perceber. É plantada naturalmente pela cultura. Como foi isso? É assim. Você tem algumas, as emoções, toda emoção é direcionada a um objeto, a um fato, a um momento, a algo. Então você simula aquela emoção para esse algo. Essas emoções, ela tem vários tipos, vamos dizer assim, tá? Você joga uma percepção, você joga essa emoção em cima de um objeto, e esse objeto é de valor, é de crença. Então não é um objeto em si que você pega, mas é um objeto de valor, uma valorização social, de você olhar essa família, de você olhar esse jeito. Então ela tem várias maneiras e vários juízos de valores. Esses juízos de valores é como você deve se emocionar diante disso ou daquilo. Só. Então você tem alguns juízes de valores, por exemplo, que você fala de, olha, todos os humanos e não humanos, quer dizer, homens é, e animais, humanos, não humanos e plantas, são importantes para o ser humano. Isso é um juízo de valor. Então, homens, animais e plantas são importantes para o ser humano. Então isso começa a julgar um valor. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos criando na criança, que está com 3, 4 aninhos, um julgamento, um valor, uma hierarquia de valor. A família é importante, o irmão é importante, esse valor, os humanos, o cachorro é importante, o gato é importante, a floresta é importante. Esses valores são inseridos naturalmente dentro da pessoa. E se você coloca humanos e não humanos, você tem o que eu digo de um juízo, que é um juízo geral, é um valor geral. Mas se é um pouco mais concreto, é assim: olha, eu posso julgar que esse cachorro, que o meu irmão é importante. Então ele é mais concreto, eu estou colocando um valor nesse irmão, nesse cachorro, nesse animal, nessa coisa, nesse pasto, nessa cidade. É uma concretude, não é uma generalização. Mas eu também posso ter um juízo de valor meio de pano de fundo, um valor que ao longo do tempo não muda. Por exemplo, você tem um valor, a família. A família é um valor tão espetacular, mas tão espetacular, que todo mundo, quando usa a família, bons políticos usam o nome família para se posicionar politicamente falando. Mas a família, você não consegue definir o que é a família, mas consegue colocar valor na família, no termo família. E a família é um pano de fundo, porque é um valor, um juízo de família. Mas o que é a família? Não importa muito. É pai, mãe, filho? Não, é pai, mãe, é você, teus pets em casa? Não, é você, teu amigo, tua parceira? Como é isso? É namorado? Né? O que é família? Né? E se você estiver sozinho? Então é muito confuso, mas é um valor. E esses valores são colocados na criança, e foi colocado em você. E tem alguns juízos de valores mais situacionais. Ganhei um presente de um ser amado para você, você dá aquele valor, aquela emoção intensa. Doutor, eu falei todos esses valores só para falar para vocês que tem uma gramática de valor. Por exemplo, quando eu vou falar com você, eu também projeto valores nas minhas mãos. Eu consigo essa postura corporal tentar passar para você alguma coisa. Essa postura, essa maneira de falar ativa algumas áreas cerebrais dentro do meu cérebro. Ativa. Mas quando eu mostro esses gestos, por imagético, por que eles chamam neurônios espelhos, essas áreas vão tentar ativar junto no teu cérebro que está me vendo. Então a informação que eu falo, que é blá, 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 entra nessa emoção que você está vendo. Isso é muito legal. Isso é muito importante. Então essas emoções entram no mesmo lugar, sim, mas se essas áreas cerebrais estão sendo ativadas, neuropeptídeos saem dos neurônios. Neuropeptídeos controlam o corpo inteiro, controlam.
estimula o corpo inteiro, e as células brancas recebem esses neuropeptídeos e pode ter uma atuação diferente no teu corpo. Por que que eu repeti isso de novo? Porque quem mais move e quem mais faz essa gramática emocional, quem mais constrói essa cultura emocional dentro de você, são as religiões, são as artes, são o próprio Brasil, né, essa cultura brasileira, o estilo brasileiro, latino-americano, vai criando essa ideia de fazer esse ritmo, essa vibe, essa dança interna emocional no teu cérebro. Essa dança de acionar essa emoção, essa corrente, esse fluxo emocional, faz com que você segregue uma química no teu cérebro, que ajuda o teu corpo inteiro e te fortalece. Alguns momentos de extrema depressão, um problema forte, em algum momento que você sentiu uma pressão enorme, medo da morte, ou que ia morrer, ou que ia acontecer alguma coisa, estava muito doente, ou estava em coma, em algum momento, e as tuas crenças e a tua fé, você acionou um sistema de crença e de valores. Ao acionar esse sistema de crenças e valores que você recebeu na infância, e lembra bem, a tua infância pode ter sido cristã, mas pode ter sido budista se fosse outro lugar, podia ser afro, podia ser de outras igrejas, mas você teve uma estrutura de valores. E quando você, nesse momento de crise, de necessidade, de doença que você está, você buscou essa estrutura de valores, esses valores às vezes contribuem para você sair da doença. O fator é que a ciência ainda não estudou muito bem de qual o valor, qual é a crença, qual é a emoção que vai ajudar nessa etapa dessa doença e depois nessa etapa e nessa etapa. Imagine, você acreditar, você ter um valor e uma motivação muito forte agora, você tem medo agora, agora você tem raiva, agora você tem felicidade, agora você tem paz. E todos esses momentos emocionais distintos, medo, felicidade, paz ou mesmo nojo, você ativou áreas cerebrais específicas, esses neuropeptídeos saíram do teu cérebro e atuaram no corpo e deram informação para a célula branca como atuar. E de repente você sai de uma doença de uma maneira milagrosa. Porque ninguém ia sair. Sim, mas você usou as emoções certas para modular esse processo. Como que são essas emoções? Não sabemos. Mas está aí um caminho, tá? As tuas crenças, essas crenças que podem estar te ajudando bastante em determinadas emoções e acompanha a vida, normalmente elas também foram tão sedimentadas, mas tão sedimentadas em você, que você usa simplesmente palavras, um jargão para acessar essa parte motivacional dentro do teu cérebro. Mas as palavras não quer dizer que sejam verdades. A maior parte das crenças são o que eu chamo de fake news eternas. São importantes, ajudam a tua vida, mas você tem que ter uma sacada, que eu vou te ajudar agora. Honestamente falando, eu sou uma pessoa extremamente religiosa e eu acredito muito em quase todas as religiões. Diferente de alguns cristãos, que acreditam que o cristianismo tem mais de 2.000 versões diferentes, e cada uma das versões fala que a outra versão está totalmente errada, que ele está certo. A outra foi lograda pelo demônio. Mas na minha visão é diferente. Na minha visão é assim, todas as religiões seguem um cunho. Ela cria uma bioquímica cerebral para você no comportamento da tua vida. Todas as religiões. Algumas religiões são mais lógica e razão, que eu chamo de top-down, que vem da cognição e razão e vai para a parte emocional. Outras religiões já vem da parte emocional e vai para a razão. Por exemplo, as religiões mais afros, mais xamânicas, ela quer um movimento corporal, ela quer alguma... A própria arte, as músicas brasileiras, as danças, essas reuniões, as baladas, tem esse movimento emocional junto. Então, é da emoção para medir processos cognitivos. Em algumas religiões já não. Lógica, razão, leitura, compreensão, escutar, entender e viver e puxar na emoção. Tá bom. As igrejas afros, que tem orixás de caramba, um monte de coisa, já é um pouco mais emocional, mais corporal. Algumas religiões, por exemplo, meio mais na linha dos neopentecostais,
Pegaram uma outra pegada. Pegam a cognição e a razão, que é da parte do córtex, lógica e racional, e entende isso, Deus, Trindade, Deus divino, blá blá blá, Bíblia, Jesus, todo bonitinho, mas, de uma maneira muito esperta, negam de uma maneira muito forte as igrejas afro e fala que isso é o demônio. Mas falam isso, mas vão fazer exorcismo, vão fazer alguma coisa que é algo corporal, é emocional. Então, muito importante. Ele vai dos dois lados. Parece que as religiões que mais está crescendo agora são os neopentecostais, porque eles buscam a parte corporal, emocional, afro, arte, movimento, e a parte cognitiva e racional, tá? Que é o ler a Bíblia, entender, é verdade, não é verdade, olha só, triuno, não triuno, tá? Isso é muito importante, que isso dá uma linguagem para quem faz parte dos neopentecostais, já sentiu o que eu estou falando. Tem duas maneiras de cobrir os problemas. Uma lógica irracional, mas tem a maneira corpo. Eu vou lá, vou fazer o descarrego, eu vou falar, eu vou tocar, eu vou levantar o braço. Cara, isso funciona. É assim mesmo. Por que isso funciona? Porque isso ativa partes do teu cérebro que era importante naquele momento. E essa parte do teu cérebro joga essa química, esse remédio, essa farmácia dentro do teu corpo. E pode ocorrer milagre. Sim, pode ocorrer milagre. Porque se fosse na outra igreja, que era mais tradicional e só lógica e racional, todo esse movimento corporal você ia fazer em casa, em outro lugar. Nessa igreja neopentecostal, você já faz ali um movimento corporal que ativa melhor o teu cérebro e libera o que você precisava ser liberado. Ok, tudo bem. E eu sou a favor de todas as igrejas. Todas as crenças, desde que esteja dentro do Estado laico, democrático, de direito, nada de, né, sacrifício humano, essas coisas todas, nem de sacrifício animal. Tá? Mas vamos lá. Onde errou a nossa gramática emocional? Errou da seguinte maneira, erramos da seguinte maneira. Fomos educados de uma certa maneira, numa certa coerência religiosa. No caso do Brasil, a maior parte de quem está ouvindo talvez seja cristão. Alguns budistas, alguns espíritas e tal, mas normalmente os cristãos no Brasil tem mais cristão. Tudo bem. Essa malha emocional, que é o jargão cristão que ele aciona, você com palavras você pode relacionar uma emoção. Por exemplo, estou aqui, estou falando com vocês, estou um pouco mais cognitivo, mais pré-frontal, bruto, tá? Mas se de repente eu falar de amor, de paz, de sensações agradáveis no corpo, de liberdade, de você entende? O meu corpo vai começando a ativar diferente, mas porque as áreas cerebrais minhas também estão sendo ativadas se eu não estiver simulando isso para você. E não estou. Então, esse movimento de ativar uma área cerebral faz com que o outro tenha uma sensação boa. Só que eu estou ativando essas áreas cerebral com o jargão cristão, com o jargão família, com o jargão de valores que a minha cultura me passou. Então, quando fala A, eu sinto a emoção A. Só que, às vezes, em outra cultura, não se sente a emoção A quando se fala isso. Então, você está massificado na tua cultura. Você está preso nas tuas emoções. A tua gramática emocional não conjuga. Não conjuga. É uma coisa só. É um padrão só. Então, você entra num estado de desespero, para voltar para a ordem anterior, para voltar para o bom senso. Mas esse bom senso é o que te ensinou quando você tinha 5 anos de idade. Não é bom senso, é pura massificação. Então, onde eu vou te ajudar? Os valores cristãos, os valores da família, os valores de amor, de paz, são valores que foram colocados em você e você deve usar os valores, usar a tua crença, usar a tua fé para jogar uma químicazinha cerebral. Mas nunca ser a fé, ser a crença, ser o valor. Você tem valor, você tem crença, você tem fé. Usa, não seja. Então, nesse momento, você vai usar toda a fé cristã. Olha o amor que Jesus teve. Olha que coisa gostosa. Se é mentira, se não é mentira.
Não me interessa se é mentira, porque se eu se achar que é mentira, não vai segregar os neuropeptídeos que eu preciso. Eu preciso achar que é verdade e ter fé que é verdade. E nesse momento é o meu momento de verdade, mas eu estou usando a minha fé como ferramentas para ajudar o meu corpo, para ajudar a sociedade em volta de nós. Eu não estou sendo. E é isso que eu falei para vocês um tempo atrás do karma. O karma é você acreditar no que você fala, no que você pensa. Você tem que usar o que você fala, você tem que usar o que você pensa, você tem que usar a tua fé e tuas crenças. Não seja elas. Elas são ferramentas, igual uma caneta, um lápis. Usa. Igual as mãos, usa a mão. Mas ser só a mão é se limitar, é ficar amarrado, é não ter gramática emocional para sair de onde você estava. É ficar fechadinho numa clausulado. Então, qual é a grande dica para mim hoje? Milagre. Você pode construir o seu milagre. Se você começar a refazer os teus valores, as tuas memórias, as tuas crenças, faz valor. Valores relacionados com aquilo que tem que ser feito, relacionado com o bem-estar de todos, com direitos humanos. Você faz criar o valor. E aí você cria esses valores e essas emoções. Arrepie para isso e para aquilo. Mas não arrepie para aquele outro, ou arrepie agora, mas não depois. Quer dizer, esses arrepios, essas emoções controladas por você. Descrita, feito uma gramática interna dentro do teu peito. E você controlando as tuas emoções controlando áreas cerebrais que segrega os peptídeos, que os peptídeos vão em contato com as células brancas e pode tirar você de uma doença grave, pode mudar teu estilo de vida, pode deixar você muito melhor, muito mais aberto e muito mais flexível nas próprias emoções. Qual emoção eu coloco onde? O que é valor, o que não é valor? Esse valor é para a nossa sociedade brasileira, mas ali já não é tanto. Isso é mais para cristão, mas eu posso puxar aqui um valor de ateu, não, mas aqui mais filosófico. Puxa os valores, usa os valores. Valores, crenças e fé são ferramentas. Use isso para o teu bem-estar, para o bem-estar de todos. Mas saibam, isso é um valor interno. É uma coisa que você segrega teus pensamentos. Se você tiver uma ideia de que coronavírus não existe, uma teoria conspiratória, coisas que não existem, isso é um valor desregrado de ciência e nada, não vale muita coisa não, tá? Pode até te dar a sensação de paz enquanto você estiver morrendo, mas vai estar morrendo. Então, tem hora que é o valor, que é essa bioquímica interna tua, e tem hora que você tem que dar uma olhada na ciência e falar, meu, não vou ali porque ele fala perigo, raio-x, mas eu chego perto e não sinto nada. Não, mas está ali, ó, perigo, raio-x, então eu não vou. Porque se eu for, tem radiação, mas eu não sinto. Mas tem, acredita, tem ciência, estuda. Não fica aí achando que a tua intuição vai resolver muita coisa, não. Isso é ciência. A tua emoção controla áreas cerebrais segregam neuropeptídeos que jogam em todo o teu corpo, as células brancas recebem essa comunicação e você pode usar tuas emoções, fé e crença para o teu bem-estar e o bem-estar de um monte de gente que está em volta de você. Grande abraço e bom restante de semana.